E aí, pessoal do sexto ano, tudo bem, pessoal? Professor Kleber de Ciências, tudo bem com vocês? Gente, nós vamos dar continuidade aqui às nossas aulas, do primeiro bimestre. E nós vamos falar agora, nessas próximas aulas, sobre um novo assunto, um novo conteúdo, tá? E nós vamos falar sobre as camadas da Terra. Para isso eu gostaria que você acompanhasse comigo aí na sua apostila ou livro didático na página 32, tá bom? É onde tem essas imagens aqui, ó, no seu livro, na página 32. Nós vamos falar sobre as camadas da Terra. Olha que legal, gente. Nosso planeta, ele possui várias camadas antes de chegar no núcleo. Existe o núcleo da Terra, né? Você pode observar aí nessa figura, está bem claro aqui na figura, no seu livro didático, ó. Nós temos o núcleo e até chegar na superfície da Terra, nós temos o que? Várias camadas no nosso planeta, né? Então, quando nós olhamos para a Terra como um todo, certo? Nós podemos dizer que ela é formada por camadas. Essas camadas são conhecidas como camadas concêntricas. E aí nós temos o que? A crosta terrestre, também é chamada como litosfera. Tá tudo aí no seu livro didático, tá bom? Você precisa saber desses nomes, precisa identificar esses nomes. Então nós temos a crosta terrestre, que também é conhecida como litosfera, e nós temos também o manto. Você sabe que o manto ele se divide em dois tipos de manto: o manto superior e o manto inferior, ok? E a crosta terrestre é a superfície da Terra, certo? É onde fica a parte externa da Terra, onde ficam os oceanos, certo? Onde ficam as montanhas, os lagos, os morros, o deserto, tudo faz parte da crosta terrestre, gente. Então, eu também tenho que entender que existe o núcleo da Terra. O núcleo ele se divide em núcleo interno, que é a parte mais interna do nosso planeta Terra, e um pouco mais afastado do núcleo interno, nós temos o que? O núcleo externo. Ok, pessoal? Se cair um desenho desse aí para você identificar, você já vai saber identificar. Núcleo interno, núcleo externo, manto interno, manto externo e o que? E a crosta terrestre, ou a nossa litosfera. Então, gente, crosta terrestre é a parte sólida, é a parte superficial do nosso planeta. Aí ela é formada o quê? Por rochas minerais, né? E rochas e minerais, no caso, né? A espessura, olha que interessante esses dados. A espessura varia de 5 a 70 quilômetros, não é metros não, é 5 a 70 quilômetros. Porém, as escavações mais profundas só chegam a 12 metros. Sabia disso? Eles não conseguem, com toda a maquinária que nós temos, com toda a tecnologia que nós temos, as rochas do nosso planeta são tão resistentes que a máquina não consegue furar. Consegue no máximo até 12 quilômetros para baixo. Depois a gente vai saber o porquê disso, né? E aí também a crosta terrestre não é plana, gente. Um dado importante disso daqui, ó. Ela não é plana, ela é cheia de irregularidades. Pode ter grandes elevações, né? As montanhas, o Monte Everest, por exemplo, é uma grande elevação. O Himalaia. Então, assim, nós temos várias montanhas que são elevações, certo? Da nossa crosta terrestre. E também tem as depressões. O que é depressões? É a parte dos lagos, a parte dos rios, né? A parte dos oceanos, que a gente vai estudar mais para frente um pouco. Então, a nossa crosta terrestre é basicamente constituída por essas duas irregularidades. Não é totalmente plana, não. Então, existem as elevações e as depressões. Depressões, certo? Que são a parte mais baixa, certo?
Por isso que fala abaixo do nível do mar. Lembra? Abaixo ou acima do nível do mar são as elevações, né? Show de bola, pessoal. Olha só, continuando aqui no seu livro didático, página 32 ainda, tá bom? Você tem uma figura aí clara da diferenciação do que nós estamos falando aqui, ó, nessa figurinha aqui. Você pode observar que a parte aqui, ó, essa parte mais externa aqui, a nossa litosfera, e a parte aqui abaixo do oceano, nós temos o que? Está aí na sua apostila, nós temos a parte do manto, que a gente vai estudar daqui a pouco também, né? E a crosta oceânica. A crosta oceânica, que está abaixo aqui do oceano, do mar, do oceano, né? É chamado de crosta oceânica. Por quê? Está abaixo do oceano. E nós temos a crosta terrestre. Por quê? Porque está na terra, né? Está assim, fora do contato com o oceano. É a parte mais externa aqui. Tá bom, pessoal? Gente, então o que eu preciso saber nesse primeiro momento aqui, nessa primeira aula? É dividir a crosta terrestre. Eu tenho que saber que existem dois tipos de crosta terrestre: a crosta oceânica e a crosta continental. O que é a crosta oceânica, professor? Forma o fundo dos oceanos. Então, gente, isso aqui tem que estar na mente de vocês. A crosta oceânica ela forma o fundo dos oceanos. A espessura é por volta de 5 a 10 quilômetros. E ela é mais fina que a crosta terrestre, é a crosta continental, né? A crosta continental, o próprio nome já diz, constitui o quê? Os continentes, continente americano, continente europeu, a África, a Oceania, nós temos a Ásia, todos são formados por crosta continental, é a área mais rasa perto das costas também, das costas oceânicas, né? Tem espessura que chega a 70 quilômetros, ok, pessoal? Então, nós temos também as placas tectônicas. O que é as placas tectônicas, né? Página 33 do seu livro didático, olha lá, a página onde tem aquele vulcão ali, a gente vai saber como é que funcionam os vulcões. Você já viu o vulcão? Claro, talvez você não tenha visto pessoalmente, mas se você ver no YouTube, você vai perceber alguns vídeos que mostram as lavas, né, saindo. Tudo aquilo é material que vem lá do núcleo, do manto do planeta Terra, né? Então, assim, a crosta terrestre, ela é formada por várias partes de rocha sólida, chamada de placas. São tudo placas tectônicas que deslizam sobre o manto. Tem um manto, então essas placas elas ficam acima do manto. E essa crosta terrestre é formada por essas placas. O manto já é a camada mais abaixo da crosta, como nós vimos aqui no desenho, né? Então tem cerca de 2.900 quilômetros de espessura. Olha o tamanho do manto na nossa Terra, né? E constitui a maior parte, 2/3, né, da massa da Terra. Grande parte da massa da Terra está no manto, né? Manto externo e manto interno. E ele é subdividido em manto superior e manto inferior, ou manto interno, né? Ou manto externo, ou manto inferior, manto externo, manto interior, né? Ou manto inferior, e manto externo, ou manto superior, tá? Então, assim, gente, guarde bem essa imagem aqui, tá? Aí, ó, essa imagenzinha mostra claramente as divisões da Terra, do núcleo, né, de dentro do nosso planeta Terra. Lembrando, existe a crosta terrestre, um manto superior que está abaixo da crosta terrestre, um manto inferior que está abaixo do manto superior. Nós temos o núcleo externo e o núcleo interno. Tá? Gente, outra coisa importante também que você precisa saber, como é que é formada a lava. Lembra da lava dos vulcões? Então você vê, amostras de material que formam o manto chegam até a superfície do meio por meio de erupções vulcânicas. Sabe aquelas erupções vulcânicas? Tá vindo tudo, o material tá vindo tudo do manto. Lembra que a gente falou do manto? Do manto. Então ele é composto de rochas derretidas. A temperatura é tão alta que derrete o manto e o manto sobe para cima.
esse manto recebe o nome de magma. O magma, ele derrete, o manto ele derrete e vira magma. O magma sobe e quando chega lá em cima, ele se transforma em lava. Aí explode. É tudo o mesmo material, só que existem nomes diferentes. O magma vai sair, quando sai lá na superfície, recebe o nome de lava. Gente, olha a temperatura que chega a lava. Lá dentro, na hora que derrete as rochas, por volta de 4.000 Celsius. Hoje os graus, por exemplo, se o grau fez 37 graus de temperatura, essa temperatura vai para 4.000 Celsius dentro do nosso planeta. A temperatura, e aí age com que o manto fica derretido e sobe para cima através dos vulcões, né? Então, gente, uma coisa importante também, sempre eu perguntei quando eu era criança, adolescente, como é que aconteciam os terremotos. É justamente isso, eu fui aprender no 6º ano, que o terremoto nada mais é que o movimento das placas tectônicas, e esse movimento, ele não é assim rápido, ele é bem lento. Então, o que acontece? Você sabe que as placas tectônicas, elas se movimentam e através dos movimentos vai formando o que? As montanhas, certo? Os morros e as elevações que nós conhecemos. Gente, é basicamente isso, tá? Depois nós vamos, na próxima aula, nós vamos falar sobre a geologia, o que estuda a geologia, tá bom? Show de bola, até a próxima aula.